Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as consequências de um consumo excessivo de carboidratos. Então, entre as doenças mais faladas, está a diabetes, né, que todo mundo já ouviu falar. Então, a diabetes é uma das principais doenças por esse consumo a longo prazo excessivo de carboidrato. Além dela, nós temos a hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e também esteatose hepática não alcoólica. Estudos recentes também têm apontado problemas como Alzheimer e doença de Parkinson também, com esse consumo excessivo a longo prazo, tá certo? Isso tudo porque os órgãos mais sensíveis à insulina justamente é o cérebro, os músculos e o tecido adiposo, que geram cada vez mais inflamação. E várias doenças têm sido associadas com essa inflamação de baixo nível crônica, muito tempo. Como eu sempre falo, nenhuma doença começa do dia para a noite, né? Então, não é um consumo moderado de carboidrato que vai gerar uma doença, mas sim esse consumo excessivo a longo prazo, tá certo? E por que isso ocorre? Vamos tentar entender, então, o metabolismo do carboidrato. Há um tempo atrás começou muito a se falar no índice glicêmico dos alimentos, que seria como o alimento é metabolizado, né? Como a gente consegue quebrar essas cadeias de carbono e aproveitar para gerar energia e transformar em glicose nas nossas células, no nosso sangue. Porém, observou-se que mais importante do que esse índice glicêmico do alimento é o índice glicêmico, é a carga glicêmica total da refeição. Ela acaba sendo mais importante do que isoladamente o alimento. Porque muitas vezes um alimento tem um índice glicêmico alto, mas quando a gente consegue colocar outras opções junto nessa refeição, ele não tem esse impacto tão grande. E o que é esse impacto? É quando a gente consegue quebrar essas cadeias e liberar a glicose no nosso sangue. Lembra aquilo que eu sempre falo do pico de glicose, que depois a gente tem pico de insulina, né? Então é justamente isso. Quando a gente consegue ter uma alimentação completa com outras fontes de fibra, de proteína, de gordura de boa qualidade, a gente acaba não tendo esse pico tão alto de glicose. E acaba sendo muito interessante. E quando a gente consegue ter uma melhor carga glicêmica da refeição, a gente melhora a resposta hormonal, reduz estresse oxidativo, inflamação, melhora a própria microbiota também. Então é muito interessante a gente ter esse cuidado com a carga glicêmica da refeição. Algumas estratégias nutricionais que a gente pode usar, então, para reduzir esse impacto são os compostos bioativos, que eles são encontrados em chás e em vários alimentos como cacau, como canela. Então, eles podem ser grandes aliados aí quando a gente for consumir um alimento que tenha um alto índice glicêmico, a gente pode colocar eles juntos, que vai acabar atrapalhando um pouco, vamos dizer assim, essa absorção do carboidrato, tá certo? Lembrando que o carboidrato ele começa a ser digerido lá na boca pela amilase salivar e a gente vai começando a quebrar. Quando a gente introduz também alimentos com fontes de gordura de boa qualidade, proteína, a gente acaba tendo uma redução dessa absorção do carboidrato. Então, as estratégias nutricionais que são bem documentadas, que funcionam para reduzir esse impacto glicêmico do alimento são um preloading, então a gente consumir fontes de proteína antes do carboidrato, os estudos mostram que é excelente para não ter esse impacto tão grande da glicemia. Utilizar cacau e canela, então pode ser no café, pode ser na fruta, acaba também reduzindo esse impacto da glicose. A água com limão, porque ela acaba inibindo essa amilase salivar e a gente acaba não absorvendo, né, todo o carboidrato, então pode ser uma estratégia bem interessante também. Sementes oleaginosas e aveia também acabam ajudando, porque elas são ricas em fibras e proteínas e acabam também reduzindo esse impacto da carga glicêmica da refeição. O chá verde, o chá branco também rico em compostos bioativos, então ele pode ser utilizado também antes, durante e depois das refeições para reduzir essa carga glicêmica. E as refeições com proteína, né? Como eu falei, uma refeição completa, o ideal é que tenha, então, quantidades adequadas de proteína, de carboidrato e de gordura também, a gente já consegue reduzir. O problema é quando a gente consome só o carboidrato isolado. Aí não tem como evitar esse pico. Então, essas estratégias a gente pode, então, melhorar para não ter esse pico e não prejudicar tanto as nossas células. Porque quando a gente tem muita glicose e acaba não gastando, a gente tem que guardar. Para vocês terem uma ideia, a gente tem duas reservas energéticas, né? Que seria então o glicogênio, que ele fica no músculo. Então a gente consome, quando aumenta os níveis de glicose, o músculo capta aquela glicose. Só que ele é como se fosse um balde, então ele enche muito rápido. Então assim que se a gente comer um alimento muito rico em carboidrato, a gente vai logo encher esse balde e vai sobrar.
E aí a gente acaba, então, enchendo uma banheira, que seria o nosso maior reservatório de energia, que é através da gordura. Então a gente acaba, sim, transformando, né, por vários processos, esse carboidrato que sobrou, que a gente não utilizou, que a gente não deu conta de colocar dentro do músculo, a gente acaba guardando ele, né, estocando ele de energia em forma de gordura. Então, é muito importante isso, é muito bom a gente ficar atento a essas informações, a gente tem que sim que se movimentar mais, que gastar mais energia e cuidar com a qualidade e com o que a gente come junto, principalmente quando é um carboidrato refinado, porque a gente vai ter esse pico e ele vai ter que se acumular, ele não pode ficar sozinho correndo nas nossas veias, né? Então a gente precisa dessa produção de insulina aumentada para captar toda essa glicose, porque a glicose no sangue ela acaba se tornando radical livre, acaba gerando outros problemas, tá certo? E como outras estratégias, então, assim, gerais para melhorar uma resposta glicêmica, né, numa refeição, a gente tem atividade física, porque quanto mais a gente tem essa atividade física, mais músculos a gente tem, mais a gente consegue captar essa glicose. A história do suco de limão também, antes do carboidrato, por justamente inibir essa amilase salivar, então a gente tem uma absorção menor daquela refeição, daquele carboidrato daquela refeição. E comer vegetais 10 a 15 minutos antes do carboidrato também tem sido associado aí com uma menor captação, vamos dizer assim, desse carboidrato. Então, aquela história de comer o prato de salada antes de uma refeição, principalmente uma refeição rica em carboidrato, é bem interessante, pode funcionar muito bem, tá certo? Essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Até mais!